Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente que começa agora. Hoje, aqui no programa, a entrevista é com a promotora de justiça Estela Cavalcante, titular da 18ª Promotoria da Fazenda Pública da capital. Ela é também assessora de Planejamento e Gestão do Ministério Público de Alagoas e nos fala sobre as lutas das mulheres e o papel do MP no sentido de criar mecanismos para a conscientização e a proteção às mulheres vítimas da violência doméstica. Doutora Estela, a senhora que é, digamos assim, uma estudiosa do assunto, com 2 livros publicados, não é? Além de vários artigos, eu pergunto, como a gente pode afirmar hoje ser a principal causa da violência doméstica no Brasil e especificamente aqui em Alagoas, onde se registram casos frequentes de feminicídio? E eu agradeço aqui mais uma vez a sua participação no nosso programa. Seja bem-vinda. É um prazer, Gorete, sempre colaborar com vocês, com o Frente a Frente. Na verdade, o que nós temos observado desde o início da pandemia, e foi a partir daí que eu escrevi o livro Violência Doméstica em Tempo de Pandemia, com essa preocupação e querendo continuar contribuindo para essa temática, que as mulheres, naquele momento em que estavam vivenciando o isolamento social, muitas estavam sem trabalhar, ou estavam trabalhando em casa, com essa tripla jornada de trabalho, né? Online, com filhos em casa, um estresse muito grande, que já passavam por problemas nas suas relações, com certeza, pelo fenômeno da violência como ele ocorre, a violência em casa, a violência doméstica, iria ter um aumento, né, durante a pandemia. E nós observamos que os dados estatísticos demonstraram isso, né? Hoje estão sendo publicadas pesquisas baseadas naquele momento histórico que a gente viveu, em 2020 e 2021, e hoje nós estamos também colhendo frutos negativos em razão do alto índice de feminicídio, não só no estado de Alagoas, é bom que a gente frise isso, né? Isso é um fenômeno mundial, é um fenômeno do Brasil também, acontece em todos os estados, crimes de feminicídio, mas aqui no nosso estado a gente tem uma preocupação grande, porque as mulheres que foram vítimas, as últimas vítimas de feminicídio, elas não estavam amparadas por nenhum tipo de medida protetiva. Então, é o que justifica ainda mais que a gente comente sobre esse tema, que a gente divulgue os mecanismos de proteção que existem no Estado, a rede de proteção, que hoje é bastante articulada, tanto na capital como no interior, a existência da Patrulha Maria da Penha, porque essas mortes poderiam ter sido evitadas se as mulheres tivessem procurado a justiça logo no início, num primeiro caso de violência, né, numa violência psicológica que começa muitas vezes assim, a violência física e que se transforma no feminicídio, ela começa muitas vezes com a violência psicológica. E isso poderia ter sido evitado se as mulheres tivessem procurado as delegacias de polícia, o Ministério Público, para obter, né, um apoio dessa estrutura que hoje existe após 16 anos de aplicação da Lei Maria da Penha. Pois bem, a senhora falou na questão do amparo, não é, às vítimas dessa violência. O que faltaria no contexto já existente, né, dos instrumentos já disponíveis para que a pessoa, a mulher, possa ter a garantia? Porque é obrigação do poder público garantir, né, à mulher essa proteção para que ela se encoraje de fazer a denúncia. Muitas não fazem a denúncia porque temem voltar para casa e a situação fugir ao descontrole que chega ao feminicídio. Sim, o que a gente precisa, eu acredito, é divulgar, né, toda a estrutura que existe já, tanto na capital como em algumas cidades maiores do interior do estado, como em Arapiraca, Palmeira dos Índios, já tem a Patrulha Maria da Penha em Arapiraca, estamos levando isso para o interior,
Porque o que é que faz a Patrulha Maria da Penha? Ela fiscaliza a aplicação das medidas protetivas de urgência. Quando o caso chega na Justiça, o juiz, em 48 horas, deve decidir com relação à aplicação de uma medida protetiva, que pode ser o afastamento do agressor do lar, pode ser a questão de alimentos provisórios, enfim, várias medidas que existem para possibilitar que aquela mulher se sinta mais segura, né, para continuar com a denúncia. Então, a medida protetiva ela é acompanhada pela Patrulha Maria da Penha. E isso fortalece muito a mulher, porque no caso de haver um descumprimento, o agressor invadiu a casa da mulher, ela automaticamente liga para a patrulha e a patrulha chega e resolve aquela situação. Então, tem ajudado muito, diminuído muito a reincidência dos casos de violência doméstica, essa atuação da patrulha. Então, eu acho importantíssimo que isso seja ampliado no nosso estado, que a polícia militar seja aparelhada para que possa dar suporte aos juízes e promotores de justiça que trabalham no interior, ampliando esse atendimento da patrulha que tem dado tão certo. Pois bem, em relação à Delegacia da Mulher, desde a sua existência, se cobra muito o fato de as delegacias não estarem abertas nos finais de semana, nos horários noturnos, né? Que quando, sobretudo feriados, quando o agressor está em casa, bebe muitas vezes e isso termina em discussão e em tragédias. O que dizer sobre essa questão? É uma notícia boa que eu tenho para dizer para os nossos ouvintes, porque amanhã eu fui convidada para o lançamento, né, da nova delegacia de defesa da mulher, que vai ser 24 horas. Então, isso vai possibilitar que as mulheres, durante o final de semana também, que muitas vezes a violência acontece nos finais de semana, ela esteja também protegida. Isso nós reivindicávamos há muito tempo e o governador, sensível a essas Uhum. solicitações, tanto do movimento de mulheres como dos órgãos públicos, né, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, solicitando isso, e foi atendido e vai existir uma delegacia Finalmente. agora, Uhum. finalmente, Uhum. 24 horas, ainda bem, Pois é. para atendimento Essas integral à mulher, ações, né? como, doutora Para Estela? atendimento integral à mulher. Uhum. E, sobretudo, no horário onde, estatisticamente, as ocorrências acontecem, né? Eu Isso, pergunto, e a ação outra questão articulada, importante, pois não, né, só para complementar, desculpa, eh, imagine. o atendimento da delegacia, ele vai ser 24 horas, né, por mulheres que vão fazer esse atendimento, que isso é muito importante, e as medidas protetivas, isso é uma modificação que houve na Lei Maria da Penha, elas vão poder ser aplicadas de imediato nas delegacias de polícia. Isso ajuda muito, né, e depois é encaminhado para o juiz fazer essa consolidação, mas a princípio já vai poder a mulher sair da delegacia com medida protetiva aplicada. É uma inovação da Lei Maria da Penha. Aham, é o ideal. As ações têm sido articuladas, não é, doutora Estela? Por exemplo, patrulha, denúncia, o recebimento da denúncia, a patrulha Maria da Penha, todo esse complexo atendimento encoraja as mulheres, mesmo que elas muitas vezes não tenham, não é, disponível o número para ligar. Falta comunicação, digamos assim, entre os poderes e a população? Eu acho que falta divulgar mais. A gente precisa Uhum, ter mais campanhas nas mídias sociais, utilizar mais essas ferramentas para que a gente consiga chegar com todas essas uhum, ferramentas que existem. Por exemplo, no ano de 2021, ano de pandemia, o Ministério Público de Alagoas criou o aplicativo Proteção Mulheres. Esse uhum. aplicativo pode ser utilizado por todas as mulheres do estado de Alagoas que estão em situação de violência doméstica. E esse aplicativo foi pouco utilizado ainda pelas mulheres. A gente precisa divulgar mais, ampliar esse conhecimento para que as mulheres estejam com essa ferramenta nos celulares. Acontecendo Como um caso de aquecer, violência, como acessar esse baixar aplicativo? gratuitamente, ou para Android ou para iPhone, eh,
como qualquer tipo de aplicativo que a gente baixa no celular. Uhum. E ele fica disponível e a pessoa pode fazer a denúncia, tanto a mulher como alguém que saiba de um caso de violência doméstica também pode fazer a denúncia por meio do aplicativo Proteção Mulheres, do Ministério Público de Alagoas, obter rapidamente um atendimento por um promotor de justiça. Esse encaminhamento é dado pela nossa ouvidoria, a ouvidoria recebe a informação e encaminha para o promotor competente, que pode ser promotor do estado inteiro. Então, nós temos promotores em todo o estado de Alagoas, disponíveis para fazer esse atendimento rápido à mulher em situação de violência. Tratar dessas questões na transversalidade na escola é algo que acontece já. E qual é a avaliação que o Ministério Público faz sobre essa prática? Existe uma lei, inclusive, né, baseada na lei federal, que estimulou que nos currículos escolares tivesse essa informação sobre a Lei Maria da Penha, sobre os mecanismos de proteção existentes, sobre como as mulheres podem denunciar. Hoje, no estado de Alagoas, existe uma lei que possibilita isso. Então, a gente precisa cobrar que as escolas efetivem, né, essa previsão legal e que a gente possa realmente ter nos currículos escolares tanto da rede pública como da rede particular de ensino. Essa que não há distinção, tanto nas escolas públicas como nas escolas particulares, a lei é para todos, então ela deve ser cumprida. A gente precisa cobrar que tenha isso nos currículos escolares. O Ministério Público está fazendo essa campanha também no interior do estado, para que os municípios também possam colocar nos seus currículos escolares temas relacionados à proteção das mulheres e contra a violência praticada em casa. Das mulheres e das famílias, né? E Porque impacta repercute, terrivelmente na educação das crianças, na forma como elas veem, têm contato direto com essa violência. com certeza. As crianças, nós sabemos que são testemunhas invisíveis dos casos da violência doméstica e sofrem muito. E acabam por repercutir isso quando se tornam adultos, ou se transformam em vítimas ou em agressores. Se essa questão não for bem trabalhada, né, com essas pessoas, e se a violência não cessa. Recentemente, nós estivemos num evento no Ministério Público e um colega meu, promotor, teve a coragem de dizer que ele tinha sido vítima indireta da violência doméstica. O pai era agressor e a mãe sofria violência doméstica e ele passou anos sofrendo com isso, até que fez terapia para poder superar, mas foi muito difícil. Ele fez esse relato durante o evento conosco. Então, isso é mais comum do que a gente imagina. A gente pode imaginar, não é, o universo de uma criança indefesa, no ambiente do lar e assistir agressões contínuas, né, frequentes do Pois pai é, contra a mãe. recentemente teve um caso triste, eu não sei se você viu, de um menino de 8 anos de idade que foi defender a mãe e acabou morrendo. Então, Exatamente. isso assim ocorre muito, né, nos lares. Então, a gente protegendo a mulher, a gente está protegendo os filhos e a família de um modo geral. Certamente. Doutora Estela, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e já já o Frente a Frente está de volta. É só um minuto. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe.
De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a promotora de justiça Stella Cavalcante, ela que é titular da 18ª Promotoria da Fazenda Pública da capital, também assessora de Planejamento e Gestão do Ministério Público de Alagoas, e nos fala sobre as lutas das mulheres e o papel do MP no sentido de criar mecanismos para a conscientização e a proteção às mulheres vítimas da violência doméstica. A doutora Stella é autora de 2 livros, né? Um inclusive sobre a situação das mulheres no período da pandemia, e ela também tem vários artigos publicados sobre essa questão da violência doméstica. Doutora Stella, quais são os principais comportamentos, né, já estudados do agressor e o que a mulher deve ficar atenta a esses sinais que, no decorrer de um período, pode chegar, sim, ao feminicídio? A gente sempre conversa, não é, com mulheres nos eventos que eu participo, nas capacitações, alertando que existem realmente alguns sinais que elas devem ficar mais sensíveis, né, para perceber. Muitas vezes durante o namoro, a mulher já começa a verificar que o seu companheiro, né, seu namorado, agride animais, é uma pessoa que gosta de usar armas sem necessidade, porque não é um trabalhador que necessita de usar uma arma, mas ele gosta, tem um procedimento mais Profissional violento, liberal, é né? muito ciúme, tem muito Você ciúme, observa, só um ciúme parênteses, excessivo. só tocou no Pois não. assunto muito peculiar, não é? O que faz ter aumentado a quantidade de homens jovens a ter acesso a armas, a praticar tiro como se fosse na condição esportiva? Isso, de certa forma, para alguns homens pode, digamos assim, é um sinal que pode se estudar nesse sentido? Então, a gente fica, se tiver esse sinal junto com outros, né, uma agressividade, uma possessividade, privando a mulher de determinados gostos, ela gosta de uma determinada roupa, ele acha ruim, ela gosta de determinado ambiente, ele não leva, não vai com ela, fica minando a mulher, não quer que a mulher trabalhe, enfim, todos esses sinais a gente tem que ficar bastante ligadas, né? Principalmente durante um namoro, durante o período que você está se relacionando ainda sem um compromisso, sem filhos, porque serve de alerta. A gente não pode achar que o ciúme vai acabar se a gente casar. Às vezes, na maioria dos casos, aumenta, né? E essa possessividade tem um grau elevado quando o relacionamento vira algo mais sério, né? Se torna um companheiro ou um marido. Pode se sentir na condição de proprietário da mulher, né? Isso, isso. O ideal é que ambos caminhem Aham, juntos, né? aham. Cresçam juntos, um estimulando o outro. Isso é que faz um relacionamento dar certo e ser algo saudável. Eu anotei aqui alguns comportamentos que foram colocados por estudiosos no assunto, né? O homem que não gosta da companhia, que a companheira saia sozinha, esposa, namorada, Isso, diz que isso. ela não tem como se defender, não confia nos amigos da mulher, gerencia as contas, tanto bancária quanto social, controla o que a mulher curte, não comenta nas redes sociais ou comenta nas redes sociais e não valoriza o trabalho da mulher, entre outras, né, entre outros Concordo comportamentos. plenamente. São comportamentos que a gente tem que ficar realmente atentas, né? Nesse sentido, a senhora acredita que as mulheres são empoderadas nas famílias para, digamos assim, entre uma paixão, um amor, fazer a opção pela segurança dela? É o que deve ser feito, né, utilizar a razão sempre na hora de uma escolha tão, que tem uma repercussão para muitas vezes para a vida toda, né, porque você vai construir família com aquela pessoa, vai ser o pai dos seus filhos, então tem que buscar alguém que vá, colaborar com você, né, que vá possibilitar que você também se desenvolva e para que caminhem os 2 juntos, né, para que a família esteja harmoniosa, para criar filhos num ambiente que possibilite que aquela pessoa se desenvolva.
O ambiente de violência é um ambiente extremamente hostil para todos, né? Não só para a mulher, mas para o homem também que está envolvido nessa situação. Então, é muito importante que as mulheres estejam atentas a isso e utilizem mais a razão do que a emoção nessas escolhas tão Pois importantes. a importância da família na atitude das mulheres contra a violência doméstica. Há casos, relatos de homens que, com a mulher, chega a dizer: você é feia, você é isso, tentando depreciar a mulher, ao ponto de ela se sentir realmente uma pessoa desprezível, digamos assim. Qual o papel da família no apoio a essas mulheres que sofrem violência, sobretudo psicológica, para se libertarem dos agressores? Muito importante, né? Tanto a família, ajudar essa mulher, como amigos também, que muitas vezes ela procura, antes de procurar a justiça, ela procura os amigos, procura a Uhum. igreja na qual ela congrega, e a sua família, né? Tem que dar suporte e apoio a essa mulher, mostrar a ela que existe outro caminho que não o da violência, não se submeter a todo tipo de violência. E estimular para que essa mulher também tenha uma independência econômica, financeira, porque isso está muito relacionado, a dependência econômica, aos casos de violência doméstica. Na maioria dos casos, ou é a dependência emocional, ou é a dependência econômica que está fazendo com que aquela mulher permaneça na relação violenta. Então, a Então, o apoio é família muito cumpre um papel importante. fundamental no sentido de ajudar Fundamental. a essa mulher a Isso. decidir por romper uma relação conflituosa como essa e ter o apoio da família, né? Com certeza. E o Ministério Público, Uhum, esse ano, escolheu o tema violência psicológica, a mão invisível da violência psicológica, como uhum. tema da campanha do Agosto Lilás de 2022. Nós já fizemos várias campanhas, né, ao longo dos últimos anos, e esse ano foi justamente a violência psicológica o tema escolhido, em razão de que se transformou em crime, né? Hoje foi tipificado como crime a violência psicológica. A gente precisa também incentivar essas mulheres a denunciarem os casos de violência psicológica, mostrando que elas não precisam necessariamente ter uma prova robusta. A palavra da mulher vale muito nos casos de violência psicológica, que pode estar também com uma testemunha que seja uma amiga, uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem na rede social, que mostre, demonstre que ela está ou estava sofrendo a violência psicológica. Pois é, nessa ação do Ministério Público houve também a arte servindo Isso, como auxiliar, não é, na forma de mostrar essa questão da violência. Nos fale um pouco para sobre. sensibilizar. Exatamente. Como se deu, né? São telas, são 9 telas que estão ainda em Isso. exposição. Isso, nós fizemos a exposição com a artista plástica Elisângela. Ela Uhum. é estagiária do Ministério Público de Alagoas, da Assessoria de Comunicação, e ela é artista plástica. Ela é estudante de desenho e ela é artista plástica. E ela criou para a campanha, que é a mão invisível da violência psicológica, várias telas para mostrar mulheres, né, em situação de violência psicológica. O abalo emocional, né, tudo que a mulher passa, ela transformou em telas, né, com a Uhum. sua arte. E nós Estão fizemos expostas? uma exposição, houve lá no Maceió Shopping e a outra Uhum. no Pátio Shopping, lá na parte alta da cidade. E a receptividade, o que se diz Foi sobre a receptividade? excelente, foi excelente, porque Uhum. realmente, assim, ela conseguiu passar a ideia que nós tínhamos da campanha, né, porque nós fizemos um vídeo, que vai estar disponível também para a TV, Assembleia divulgar, para nos ajudar, Uhum. e nós passamos em algumas outras TVs também, mostrando que a mulher em situação de violência psicológica, ela sofre muito, né, e ela tem muita dificuldade, de romper com isso, porque isso mexe com a sua autoestima, né, causa problemas na sua saúde, tanto física como mental. Então a gente já sabe que a violência psicológica causa
traumas da mulher que muitas vezes ela leva para a vida toda se ela não conseguir trabalhar isso, né. Então, o apoio de uma equipe multidisciplinar, como tem no juizado da violência, né, um apoio psicológico é muito importante para que a mulher também consiga romper o ciclo, né, da violência, como um todo e da violência psicológica também. A senhora falou em ciclo, é um ciclo que se repete, não é? Desde muito Isso. cedo, desde muito cedo. A garantia que se tem é que o pai opressor gerará filhos provavelmente opressores, porque até ele entender que aquilo não é uma atitude normal, que vem da família, onde, em tese, né, é um ambiente mais seguro para eles, não é? Isso é meio difícil de, digamos assim, de quebrar esse ciclo, não é? E isso É um exige, ciclo. ou seja, exige Muito apoio. o apoio de todos os lados, não é, doutora? Com certeza, o ciclo da violência ele ocorre da seguinte forma: uma estudiosa chamada Lenore Walk, ela descreveu isso de uma forma muito fácil para que a gente pudesse compreender. Isso se aplica às várias formas de violência. Então, ela começa com uma primeira agressão e essa agressão vai aumentando até que chega no momento de explosão. Há um primeiro fato, ocorre uma violência verbal ou uma violência física. Logo depois, o agressor pede desculpas, a mulher perdoa e aquele caso não se resolve, né? Então, ela volta a conviver naquele ciclo, passa novamente a sofrer uma tentativa de agressão, que se transforma numa outra agressão, até que ela consiga romper com esse ciclo. Então, ela precisa realmente se ver ali naquele ciclo, né? Sentir que está numa situação de vulnerabilidade, que ela precisa romper com aquilo ali que está fazendo mal para ela. E às vezes precisa que uma pessoa de fora diga: olha, você não está bem, você não está, uma amiga, né, um parente, você não está, isso não está bom para você, essa relação não está lhe fazendo bem, né? E a mulher perceber nessa situação e conseguir se ver livre, né? Porque a partir daí ela vai conseguir ter uma vida mais feliz. O que dizer dos filhos? A gente falou anteriormente, mas eu queria enfatizar esse prejuízo que muitas vezes não é, digamos assim, ressarcido, né, pela via normal do comportamento familiar. O que dizer sobre essa questão? É algo extremamente importante, né? A gente sempre está conversando sobre a importância desse tema também para as crianças e adolescentes. A gente não pode esquecer que essas pessoas estão naquele ambiente de violência, né? Muitas vezes a violência repercute contra eles, né? Em alguns casos, o agressor também agride as crianças. Nós temos muitos relatos assim. Outras vezes, elas são testemunhas dos casos que ocorrem com suas mães. Mas isso aí tem uma repercussão no futuro, não é? Então, a gente observa que muitas mulheres que sofrem violência nas suas relações adultas, elas foram vítimas indiretas da violência enquanto eram crianças. E a mesma coisa, os agressores aprenderam a se relacionar daquela forma violenta, a resolver os seus conflitos daquela maneira, a não respeitar as mulheres. Então, isso aí realmente é super importante. A gente precisa também tratar desse tema, sempre pensando nas crianças. Pois bem, vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Ninguém te quer, você não é capaz, a culpa é sua. Se dê o respeito. Mulher minha não trabalha, cale a boca.
Se essas frases fazem parte da sua realidade, você está sendo vítima de violência psicológica, que é uma forma de violência doméstica contra a mulher. Palavras também machucam e podem causar danos irreversíveis. Denuncie. Ligue 190 da PM ou 180 da Central de Atendimento à Mulher. Ministério Público do Estado de Alagoas. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a promotora de justiça, Estela Cavalcante, e o nosso assunto é proteção às mulheres vítimas da violência doméstica. Doutora Estela, falemos agora sobre a Lei Maria da Penha. Nesses 16 anos, ela tem adotado algumas mudanças, foram adotadas algumas mudanças na lei. Eu pergunto, essas mudanças foram para melhor, evidentemente? Sim, a Lei Maria da Penha, a gente precisa dizer que ela é um grande marco no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres do nosso país. A violência pode ser física, moral, patrimonial, sexual, psicológica ou virtual. Isso foi incluído também como uma das mudanças da Lei Maria da Penha, né? A violência psicológica já era considerada violência doméstica, mas foi considerada agora crime, como crime tipificado no Código Penal. E a violência virtual também. Ela é considerada, né, a Lei Maria da Penha, uma das mais avançadas do mundo nessa temática, além de ser uma das mais conhecidas, tanto pelos brasileiros como pelas brasileiras, sendo base para o enfrentamento e desenvolvimento de políticas públicas. É porque a gente sabe que não há como trabalhar a questão da violência contra a mulher sem o investimento em políticas públicas de gênero. A gente precisa estimular essas mulheres a terem empregos, a terem renda, para que elas possam romper com o ciclo da violência. E isso também foi uma mudança da Lei Maria da Penha, estabelecendo que o juiz deve encaminhar essas mulheres para um atendimento, né, por assistência social, para que elas sejam incluídas em programas de assistência, né, estabelecendo também a mudança com relação às medidas protetivas que podem hoje ser aplicadas nas delegacias de polícia, por policiais militares e por policiais civis também. A gente observa que as últimas pesquisas que foram feitas com relação à Lei Maria da Penha mostram que 84% dos brasileiros conhecem a Lei Maria da Penha, né? E passaram a denunciar mais os casos de violência doméstica, normalmente num primeiro caso em que elas ocorrem. 85% conhecem muito ou um pouco da Lei Maria da Penha. 80% concordam que a Lei Maria da Penha é boa, mas não está sendo colocada em prática como deveria. Isso é algo que a gente também precisa pensar em como a gente pode mudar essa questão, né? Fazer com que a lei, além de conhecida, seja mais eficaz. E aí eu toco sempre que a ampliação das políticas públicas vão fazer isso. A gente precisa ampliar esse atendimento que hoje, na maioria das vezes, só é aplicado de uma forma ampla, com medida protetiva mais rápida, com equipe multidisciplinar trabalhando rapidamente junto àquela mulher que está precisando, nas capitais, né? Então, as mulheres do interior muitas vezes não ficam tão bem assistidas como as mulheres da capital. Então, eu acho imprescindível a gente fazer essa reflexão. Em 16 anos de aplicação da Lei Maria da Penha, o que é que a gente pode fazer para possibilitar que mais mulheres sejam melhor assistidas, né, de uma forma ampla, humanizada? A senhora falou agora na questão virtual, na ampliação do que pode caracterizar um crime virtual contra a mulher. Isso ocorreu, e também a violência institucional, né? A violência institucional foi muito comentada naquele caso da Mariana Ferrer, em que ela teve os seus direitos violados durante uma audiência. Isso se transformou em lei também para possibilitar que haja punição em razão da prática da violência institucional contra a mulher que está ali para ser bem assistida por todos. E a violência virtual também, né? Porque em muitos casos a mulher pode ser vítima em razão da exposição
de uma imagem, não é? De uma imagem que ela esteja sem roupa. Então, e isso também é considerado violência doméstica hoje. Uso de uma Ela pode ser imagem agredida nas redes privada e sociais compartilhada com o público. com o público, isso, e também agressão praticada no meio virtual. Isso também é considerado violência doméstica. Doutora Estela, é importante frisar que a violência contra a mulher, ela não se dá unicamente nos ambientes da periferia, né, de uma cidade. Ela se dá em todas as classes sociais. O que se explica nos estudos que são feitos a pessoa ter acesso à informação, saber que há um lado que protege, exemplos familiares e tocar e infringir essas normas de bem-estar com suas companheiras. Isso do ponto de vista dos agressores. O que é que se diz nos relatos? Então, outra mudança que houve na Lei Maria da Penha foi para possibilitar que os agressores sejam encaminhados também para locais de atendimento. É importante que a gente estimule também, né, o tratamento, né, para que essa pessoa seja ressocializada com relação à questão da violência doméstica, porque muitas vezes esse cidadão, ele nunca teve passagem pela polícia, ele tinha um trabalho, ele desenvolvia uma atividade, era conhecido na sociedade como alguém com a reputação ilibada, mas ele agride a mulher dentro de casa. Então, o que é que está errado, né, com relação a essa pessoa? Ela tem que verificar, normalmente num ambiente em que existem outros agressores conversando, né, com alguém para intermediar, né, normalmente uma psicóloga faz esse atendimento coletivo, para mostrar que num grupo reflexivo, né, ele pode melhorar como pessoa dentro da sua própria casa. Porque em muitos casos ele não quer separar da mulher, né? A mulher às vezes não quer separar desse homem e ela tem esse direito, né? A gente não pode tirar o direito da mulher. A gente tem que respeitar de uma forma ampla, a gente tem que orientar, dizer quais são os caminhos, mas ela tem as opções de vida, né? Então, em muitos casos, ela quer que a violência cesse, ela não quer viver num ambiente de violência, mas ela não quer se divorciar. Então, como ajudar nesse momento? Então, esses grupos de reflexão de homens, de agressores, têm ajudado muito. Em várias capitais, né, do país, em várias cidades, tem exemplos muito bons em que não há reincidência desses homens que participam dos grupos de reflexão. Então, eu acho que também é uma política pública importante, não adianta a gente só resolver a questão da violência com uma punição para o agressor, porque aquele homem, se ele não for bem trabalhado, ele vai se relacionar com outra mulher, né, e ele vai continuar praticando a violência, e o ciclo da violência não se rompe nunca. Se rompeu com aquela primeira mulher, mas continua no futuro. Então, é muito importante também trabalhar a questão do agressor. Então, a reflexão que a gente faz hoje com relação à aplicação da Lei Maria da Penha é que as políticas públicas, quando são bem aplicadas de uma forma integral, elas impedem que o ciclo da violência continue. Em tese, os homens não precisam nem ser violentos, mas eles não enfrentam uma autoanálise por meio de um serviço, de uma prestação de serviço na psicologia. Isso é muito comum. Pessoas com acesso à informação, mas homens que não aceitam. E nesse sentido, Verdade. o machismo seria o componente a atrapalhar essa oportunidade que o indivíduo tem de se melhorar enquanto ser humano nas relações sociais, doutora? Eu acredito que sim, né? A gente precisa trabalhar essa questão também, né? Com campanhas educativas, acho que a gente consegue mostrar que aquele comportamento é errado. Eu acho que também a participação de homens nas campanhas, já vi algumas na televisão, de homens contra a violência, isso também Sim. é importante, porque mostra que muitos não aceitam, né? E que aquilo não é natural, desnaturaliza isso, né? E eu acho que o bom exemplo também, né? A gente precisa de bons exemplos.
campanhas educativas como essa que nós estamos fazendo, né, da violência psicológica, também ajudam muito. O Ministério Público, de uma forma geral, tem contribuído muito para essa questão. Eu acho que o governo federal está deixando a desejar com relação ao investimento em políticas públicas de gênero, né. Sim. Nos últimos anos teve um desfinanciamento, né, cada vez menor o financiamento de políticas públicas voltadas para as mulheres, isso é Uhum. triste, mas a gente espera que as coisas mudem. E que a gente tenha novamente uma valorização dessas questões, porque a gente está diminuindo, inclusive, a violência na rua. Quando se trabalha a questão da violência em casa, isso é estatística, mostra que a gente consegue diminuir até a violência urbana. Durante uma sessão especial aqui na Assembleia, sobre a lei, o Agosto Lilás, uma participante destacou que nessa questão do machismo, as mulheres também não podem abrir mão das suas conquistas para apoiar algumas ações de maneira equivocada, atribuindo a ciúme, justificando esse tipo de atitude que leva à violência por parte dos agressores. Como a senhora vê essa questão de as mulheres contribuírem nesse sentido de não, digamos assim, aceitar o machismo como algo comum dos homens? Eu acho que o machismo é algo que não tem gênero também. Sim, Tem muitas mulheres que são certamente. machistas, né, a gente precisa trabalhar também essa questão com homens e mulheres, né. Então tudo depende da forma como você foi criado e como você assimilou, né, aquela sua criação. Uhum. Muitas, eu já ouvi, né, de colegas dizendo: "Não, porque eu nunca vi isso, eu não passo por isso", mas a gente tem que se colocar no lugar do outro, né, ver que e entender que a ciência está aqui para mostrar o que acontece. Se a gente está Uhum. mostrando que os estudos demonstram que a gente vive num país machista, em que as mulheres ganham muitas vezes fazendo o mesmo trabalho, Uhum. salários diferentes, as mulheres negras principalmente, né, recebem menos que as mulheres brancas, e que têm trabalhos diferentes também, não conseguem acesso muitas vezes às universidades, por questão financeira. Então a gente precisa ver um financiamento também para que as mulheres tenham mais acesso, né, a bons Uhum. trabalhos. E eu acho que é muito importante a gente sempre se colocar no lugar do outro, a empatia com relação a essas questões e não julgar, né. A mulher precisa ser amparada quando ela está vivenciando uma questão de violência e ela não precisa ser julgada em razão disso. Então o acolhimento dessa mulher o mais integral e humanizado possível e sem julgamentos. Isso que a gente precisa estimular e capacitar cada vez mais as pessoas que fazem esse tipo de atendimento, né, e estar sempre abertos às mudanças que ocorrem, nas famílias, né, então as novas famílias, enfim, a própria Lei Maria da Penha não discrimina, né, então a violência doméstica pode ser praticada também nas relações homoafetivas, enfim, a gente tem que estar sempre abertos. Quem trabalha com direito, com justiça, né, precisa aceitar as diferenças. Sobretudo as diferenças, né? Doutora Estela, que análise final, as suas considerações, já que estamos encerrando, infelizmente, o nosso frente a frente. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Eu não poderia encerrar minha fala sem dizer que também as mulheres trans, né, elas Sim. também estão amparadas pela Lei Maria da Penha. Foi uma mudança que houve na lei, é importante que a gente diga isso, porque são mulheres. E também agradecer muito a oportunidade de divulgar a campanha do Ministério Público de Alagoas, do Agosto Lilás, finalizando o mês, né, de agosto, e dizer que é sempre uma satisfação colaborar com o Frente a Frente com você, Gorete. E é Muito uma grande obrigada. satisfação nossa também recebê-la aqui no programa. Portanto, até uma próxima oportunidade, doutora Estela. Obrigada. Obrigada, tchau. Tchau. Bem, ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro.